Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês aí. Mais um tempo junto aqui de compartilhar, do compartilhar da palavra de Deus. Eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração isso faz uns 6 meses atrás. E eu tenho aqui, estava com as minhas anotações, estava dando uma olhada, e eu tenho algo aqui que eu creio que vem do coração de Deus para vocês que estão aqui me ouvindo. E eu sei que aí chegando, à medida do possível, vai chegando o pessoal aí nessa sala aqui, a sala da minha casa. É o lugar onde eu faço os meus vídeos, que também eu coloco também lá no canal. E aí também quero pedir para você se inscrever lá no meu canal no YouTube. O canal é Kleber Vieira. Estamos ali com esses vídeos e mais outros que eu já tenho postado com a minha família, adorando o Senhor. Então vamos para a palavra. Quero compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é: para onde eu irei? Foram as palavras que Pedro falou para Jesus, uma resposta ali a Jesus. Ele disse: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu irei? Para onde nós iremos, irmãos? Se nós realmente conseguimos suportar os processos de Deus na nossa vida, se nós conseguirmos focar realmente na vida eterna que Jesus Cristo falou a respeito muitas vezes na Bíblia, ele se revelou assim, né, como o Filho de Deus e aquele que é o próprio caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então o próprio Cristo é o caminho que nos leva ao Pai, que nos conduz para essa vida eterna. E para onde nós iremos? Essa é a pergunta que eu quero iniciar aqui nessa noite para você que está me ouvindo. Para onde eu vou? Para onde você vai? Para onde iremos? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Eu queria que você abrisse ali a sua Bíblia em Isaías 53, no versículo 5 de Isaías 53. Você pode... Isaías 53. Vamos lá. A palavra de Deus fala que quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado de trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Mas eu quero que você vá lá no versículo 10, Isaías 53, 10. Diz: o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu li o 11, mas vamos ler desde os 10 ali. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia, a Bíblia diz que ao Senhor agradou moer o próprio Filho, moer Jesus. Consegue imaginar? Foi o que aconteceu de fato na cruz, mas diz que ele foi moído naquela cruz. Jesus foi moído naquela cruz. E eu quero falar sobre esse processo de moenda, né? Quando a gente está para fora, assim, né? Com meus pais lá, eu ia muito para fora, eu via meus tios, minhas tias moendo, né?
pegava o milho lá e moía o milho. Então ele triturava, né? Aquilo vai sendo esmagado, vai sendo triturado, e dessa mesma maneira Cristo foi triturado, foi esmagado, foi moído. E a Bíblia diz que nós devemos também nos armar, nos preparar para esse processo de moer. Deus quer moer você. Perdão pela expressão, mas Ele quer deixar você passar por essa moenda. A Bíblia diz que agradou ao Senhor moer Jesus, né? O processo de cada vaso, ele precisa passar, como Jeremias ali no capítulo 18 fala sobre o vaso nas mãos do oleiro. Quando o vaso então ali ele é quebrado, né? Ele se estraga na mão do oleiro ali, e ele pega daquele mesmo barro ali, e ele começa a fazer um outro vaso, um vaso novo, né? E esse processo, quando Deus fala para o profeta, Ele manda o profeta descer, sabe? Eu na minha vida, e muitas vezes eu creio que você também, a gente passa pelo processo de ser moído, de ser esmagado, de ser confrontado com o nosso orgulho, com a nossa própria soberba. Então Deus faz com que a gente desça primeiro, né? Mas também tem uma promessa que diz: todo aquele que se humilhar será exaltado. Então a gente passa por um processo, né? Eu na minha vida já passei muitas vezes pelo processo de descer até a casa do oleiro. E o Senhor diz para o profeta: e lá ouvirás as minhas palavras. Então desce, meu irmão. Se você precisa ser trabalhado em alguma área na sua vida, e todos nós precisamos, eu creio, eu também preciso e continuo nesse processo. Então a gente desce a casa do oleiro como vaso, porque Deus quer fazer de nós um vaso novo, né? Como diz a canção. Agora, o que me chama a atenção quando Deus fala para Jeremias, isso está lá no capítulo, se você está acompanhando, lá no capítulo 20 de Jeremias, no versículo 9, capítulo 20 de Jeremias, versículo 9, ele diz assim: quando eu pensei, isso aqui é o profeta Jeremias falando, quando eu pensei, não me lembrarei dele. O profeta chegou a pensar, não sei se você já algumas vezes também pensou, disse: não vou me lembrar mais. Talvez num ápice de indignação contra Deus, por alguma revolta, você no seu coração disse: eu não vou me lembrar mais dele. Não vou mais me lembrar de Deus, não vou falar mais o nome dele, né? Como uma criança mimada, a gente muitas vezes fica emburrado com o Senhor. E o profeta Jeremias também ficou assim. E ele disse: não vou mais falar no seu nome. Ele disse: eu não vou mais pregar o Evangelho, não vou mais falar no nome do Senhor. E aí olha o que aconteceu, e ele disse: e então isso foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer, não posso mais. Então, para todo lado que o profeta intentava ir, ou tentar se esquecer, ou tentar não falar mais de Deus, cada vez mais ele estava indo para o moedor. Eu quero usar essa expressão nessa noite aqui, principalmente para você que está me ouvindo aí. Você precisa passar pelo moedor, o moedor de Deus, mas não é para te triturar, não. O moedor de Deus é para nos fazer, né, mais fortes, para nos fazer mais sólidos, firmes, né, na nossa vida espiritual, criar em nós músculos espirituais, músculos. Então, para onde eu irei? Né? Tem uma canção aí do Morada que fala: para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. Né? Quando nós não temos para onde voltar, nós continuamos seguindo o caminho que a gente estava. É mais propenso que a gente não desista do caminho que a gente está trilhando quando a gente não tem. Mas quando nós temos para onde voltar, é muito mais fácil de desistir do processo de moedura. Você concorda comigo? Quando você está indo para o centro da vontade de Deus, que você precisa negar o seu eu, a sua vontade, né? O seu coração ali está gritando
está clamando, dizendo está doendo, e você está ouvindo aquela voz interior dizendo que está doendo, a sua alma está triste, abatida, mas você precisa ir para esse caminho. Se você tem para onde voltar, você volta. Isso me faz lembrar de Pedro. Quando Pedro voltou, por que Pedro voltou a pescar de novo? Porque ele tinha para onde voltar, né? Mas chega um momento na nossa vida espiritual que nós não temos mais como voltar atrás. Nós não temos mais. As estações mudaram, as pessoas mudaram, os amigos mudaram, a cidade mudou, tudo ao redor está diferente, então não tem como voltar atrás, né? Mas Pedro ele voltou então a pescar, voltou à sua antiga profissão, mas Deus havia também largaram as redes, né? Olharam para trás, né? E voltaram para a pesca natural, né? Enquanto Jesus te chamou para uma pesca de homens, né? De almas, então alguns largaram as redes e voltaram para a pesca natural. O problema é que quando nós temos para onde voltar, nós sempre temos essa tendência de voltar para trás, né? Mas a Bíblia diz, né, que aquele que colocou a mão no arado não deve retornar, voltar, olhar para trás, né? Se voltar não é digno, né? Jesus fala. Agora eu te pergunto, se você está passando pelo moedor, você está passando pelo moedor, o Senhor está sendo moído por Deus, dá glória a Deus, querido, dá glória a Deus, fica firme, né? Eu quero dar um exemplo aqui de quando logo no início nós fomos chamados para ir para a cidade de Bagé, lá muito tempo atrás, isso há uns 14 anos atrás mais ou menos, e nesse tempo, quando Deus começou a falar no nosso coração, nós largamos tudo aqui, eu e minha casa, e a gente se foi pela fé para onde Deus tinha mostrado, e a gente foi entendendo que ia começar um trabalho, e nós largamos tudo. E nós chegamos lá e aí a gente começou a ter algumas experiências, e uma delas que eu me lembro aqui bem, lá no início, né, do ministério ali, quando nós começamos, né, a gente assim como Elias, a gente foi tratado assim, né, Deus trouxe para nós pão e carne, né, assim como trouxe para Elias. Tinha momentos que nós realmente fomos abastecidos. Tinha uma irmã lá que pegava toda semana e vinha, né? Um dia na semana ela separava assim algumas coisas lá da sua despensa, mas eu me lembro que ela trazia para nós carne, irmãos. Oh, coisa boa! Às vezes Deus traz carne no meio do deserto, e Ele vem, a gente está ali, a gente nem imagina, a gente só está orando ali pela provisão, pelo pão, mas além do pão vem a carne. Eu quero dizer isso para você. Né? Você está pensando numa coisa, Deus tem muito mais para você. Tem pão e carne, a provisão, né? E eu me lembro que o João era pequeno, o meu filho, o meu primogênito, ele era pequenininho ainda, e usava fralda, e a gente precisava comprar fralda. Eu me lembro que eu gastava R$80 de fralda na época, por mês, né? Que era uma conta ali pequena que nós fazíamos, mas, irmãos, a provisão vinha, as pessoas vinham, traziam fralda para nós também, alguns irmãos lá nos abençoavam, trazendo fralda para o João, leite, mel, frutas, né? Tinha irmãos lá que vinham, né? E traziam frutas para nós. A Janice grávida, eu me lembro que a Aurélia vinha pela manhã cedo e batia na porta lá do nosso quarto, lá na primeira casa que nós ficamos. Nós moramos num quartinho lá no fundo, com um banheirinho, tinha um banheiro acoplado assim ao quarto, e a Janice grávida ali, e eu me lembro que ela estava grávida do meu primeiro filho, e aí vinha, quando ela batia, trazia de manhã cedo ali um cafezinho com leite ali, um leitinho quente para minha esposa, e tudo isso eu vi o cuidado de Deus, né? Em Jeremias 17 diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então, se você está passando por algum deserto, assim como eu já passei, muitos, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Bendito é o homem
que tem a sua confiança em Deus, no Pai. Porque ele é como uma árvore plantada, né, junto às correntes das águas, que dá o seu fruto na estação certa e tudo quanto faz é bem sucedido, né? Mas Deus, ele é infinito em sabedoria. O nosso Deus, ele é infinito em sabedoria. E eu quero finalizar aqui esse tempo aqui lendo com vocês um texto que está em Isaías. Se vocês puderem abrir Isaías 28, a partir do versículo 23. Isaías 28, a partir do versículo 23, diz assim, ó: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei-me bem e ouvi o meu discurso. Isso aqui é Deus que está falando através do profeta Isaías, pela boca do profeta Isaías. Escute isso, ele está dizendo. Inclina os teus ouvidos e escuta isso aqui que eu vou te dizer. O meu discurso é esse aqui, ó. É o seguinte: porventura, é uma pergunta, lavra todo dia o lavrador? Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Aí ele responde: não, não é assim. Antes, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela o coentro, o cominho, e lança nela o melhor trigo, a cevada escolhida, o centeio, cada uma no seu lugar. Então, antes de Deus lançar a semente na terra, ele está fazendo uma comparação com o agricultor, né? Antes dele colocar a semente, ele prepara a terra na qual ele vai colocar a semente. Então ele está dizendo que Deus é assim também. Deus trabalha conosco dessa mesma forma. Ele prepara a terra antes de colocar a semente. Ele prepara, e a terra é o nosso coração. E o arado que passa pela terra são as circunstâncias a qual nós passamos, você passa, né? As experiências dolorosas, quando você está sendo moído, assim como Jesus, a Bíblia diz que Deus agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, quando nós estamos passando, Deus está passando o seu arado na terra e preparando a terra. E depois de ter preparado, é o que diz em Isaías 28, aí depois ele espalha o melhor trigo, ele coloca a melhor semente ali, seja de qual espécie, seja trigo, seja cominho, seja... E aí ele vai dizendo que ele pega essas sementes e vai espalhando, e vai colocando ali, e vai cobrindo a terra, e vai preparando. Mas a pergunta que Deus faz no início para Isaías e para os homens daquela época, ele diz: porventura lavra todo dia o lavrador? Aí ele diz, e a resposta é não. Certamente que não. Não é sempre que Deus vai ficar trabalhando, sabe? Não é sempre que Deus vai ficar trabalhando a terra. Tem um momento que ele vai parar. Glória a Deus. Ele diz: Deus já está pronto agora. Agora eu posso colocar semente. Amém? E eu quero dizer que esse processo ele vai durar um tempo, mas ele vai parar. É um tempo, depois do arado vem um tempo de semeadura. E depois do tempo da semeadura vem um tempo que Deus rega essa semente. E depois do tempo que ele rega essa semente, vem um tempo de folhas e frutos. E depois vem um tempo de colheita. Depois, quando é chegado o tempo de colheita, vem um tempo de alegria na tua vida. Vem uma estação nova, vem um momento de riso, vem um momento de transbordar, vem um momento de chamar os amigos para a sua casa, de sentar à mesa e de poder compartilhar os frutos que nós temos recebido. É assim que eu tenho entendido, irmãos. Nós passamos por muitos processos de ser moídos por Deus, mas depois vem um tempo de abastança, vem um tempo de bons portos, vem um tempo de paz, de bonança, vem um tempo de alegria e um tempo de compartilhar com os irmãos a fidelidade, tudo que Deus fez quando nós estávamos sendo moídos e trabalhados por Deus. Também tem um texto no Novo Testamento que fala
que se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Mas Deus conhece os teus limites e Deus sabe até onde você vai conseguir segurar. Muitas vezes nós olhamos e eu olho e digo, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais. E aí vem um alívio da parte do Senhor, né? Ele não me livra de passar pelas coisas, porque eu sou filho, né? E Deus trata com seus filhos, corrige a quem ama. Se você está sendo corrigido por Deus, é porque Deus, o Pai, te ama e te adotou como um filho, filho querido. Então, finalizando, para onde iremos, Senhor, se não temos para onde voltar? Só Tu tens as palavras de vida eterna, disse Pedro, né? Eu espero que você reflita se você tem para onde voltar, né? Muitas vezes é um trabalho, é alguma coisa em que você se segura muito firme naquilo, e às vezes isso também pode te afastar do Senhor, pode fazer com que você se frustre em alguma área e queira voltar somente a focar naquilo que você fazia antes, né? Como Pedro voltou a pescar, porque ele estava frustrado, voltou a fazer o que ele fazia antes. Mas eu espero que Deus esteja cortando essas pontes com o passado, para que você não possa, de forma alguma, como disse Jeremias, eu tentei não falar no Teu nome, eu tentei não pregar mais, eu tentei me esquecer dele, de Deus, mas isso foi como um fogo cerrado em meu peito, nos meus ossos, e eu não pude me conter, né? Essa palavra, ela precisa realmente ser pregada, né? Prega o Evangelho em toda parte, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que vos tenho ordenado isso, Jesus disse. É uma ordem. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preparai o caminho do Senhor. O arado já está posto à terra. E os corações que receberem de bom grado a palavra vão dar muitos e muitos frutos para o Senhor. Amém? Glória a Deus, obrigado pela paciência aí. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Estamos mais uma vez aqui gravando esse vídeo. Eu quero te pedir para que você se inscreva lá no meu canal, canal Kleber Vieira no YouTube. Lá em seguida vai ter esse vídeo e mais outros vídeos que nós temos lá, e eu tenho procurado ser assim fiel nessa questão. Eu tenho colocado os vídeos toda semana ali, né, para que tenha conteúdo, para que as pessoas possam assistir, né? É chato uma pessoa chegar e abrir um canal e aí uma pessoa não coloca vídeos novos e aquele canal fica ali, a pessoa vai entender que não. Mas eu quero estar colocando toda semana, gravando vídeos novos e colocando ali, né? Ajude esse pastor aqui, amém? Ajude a compartilhando e curtindo, comentando lá no canal, a divulgar isso. Um abraço. Eu quero pedir vocês que têm sido abençoados, que já foram abençoados tanto aqui no canal quanto pessoalmente pela minha vida, pelos lugares onde eu já passei e andei. Eu quero pedir uma força aí, né? Te inscreve lá. Eu estou com 78 inscritos ali, eu estou começando agora, então dá uma força lá e certamente Deus vai estar abençoando ali com os vídeos novos ali, tá? Um abração, um abraço no coração aí, um beijão, até a próxima.